Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Quando nasceu, Maria Celeste Couceiro Gama de Almeida foi entregue para São Judas como seu padrinho. E todos os meses, no dia 28, a família muito católica e a igreja de São Judas Tadeu prestar-lhe devoção. Iam à missa e comungavam todos os domingos. Ela foi batizada, crismada, fez primeira comunhão, casou-se e batizou seu filho na igreja católica. Como você vê, ela estava decidida e convicta em sua religião. Mas hoje, ela é a única adventista da família. Como pode? Como será que essa pessoa tão enraizada aos costumes e tradições sociais de sua família acabou passando por uma conversão de 180 graus? Que experiência foi essa? É isso que a gente fica sabendo agora, porque a Celeste está aqui hoje com a gente. Muito obrigada porque você veio. Obrigada. Celeste, fazendo parte de uma família, né, tão enraizada na Igreja Católica, você pessoalmente, qual era o seu nível de envolvimento com a igreja, com a religião? Bom, querida, sempre fui muito envolvida de frequentar a igreja. Eu não atuava, não tinha nenhuma atividade, nenhum cargo, mas nós íamos à missa, nós frequentávamos a igreja, todos os rituais. Então, sempre, desde pequenininha, toda a família. Inclusive a família dos meus pais, a família, minha avó, minha bisavó, que são do interior. A casa deles era Largo da Matriz, número 1, ou seja, ao lado da igreja. Então, quando tínhamos congressos eucarísticos, os bispos todos frequentavam e se hospedavam na casa da minha bisavó. Então, isso sempre foi muito forte na família, né, de ter esta convicção e essa parte espiritual, religiosa. Você pessoalmente, né? Você se imaginava um dia sendo protestante? O que você achava dos crentes, por exemplo? Nem pensava nisso. Nunca pensei. Né? Eu era católica. Não tinha a mínima possibilidade. A mínima possibilidade, nem questionava nada, não pensava nisso. E eu achava que era isso mesmo, a igreja que eu tinha conhecido e que eu frequentava e nem questionava. Sempre tive um interesse muito grande em ler a Bíblia, mas isso nunca me foi possível, não tive oportunidade. Minha irmã falava que eu era carola, se eu fosse ler a Bíblia. Então, esse é um desejo que ficou desde a infância. Em que momento, Celeste, aconteceu o seu rompimento com a igreja? O rompimento foi depois que eu me separei do meu primeiro casamento. Um dia eu estava na igreja, na missa, e fui comungar, porque era a forma que eu entendia até então de estar próxima de Deus. E é isso que eu queria, é isso que eu estava buscando ali naquele momento. E minha mãe disse, não, você não pode mais comungar. Eu falei, por que não? Ela falou, não, agora você está separada, você não pode mais comungar. E eu fiquei muito triste, muito chateada. E na hora o meu pensamento foi assim, Deus não quer mais ficar comigo? Que Deus é esse que não me aceita mais como sua filha? Será que o que eu fiz foi tão grave assim, né, o fato de ter me separado? Foi esse seu pensamento? Foi esse meu pensamento e uma tristeza muito grande. Isso aqui é curioso, né? E deixei a de gente frequentar a igreja. Já relaciona uma coisa que a gente ouve com Deus, né? Então Com quer dizer que Deus não me aceita mais. Sim. Nessa época, Celeste, você já conhecia os adventistas? Não, não conheci os adventistas. Como que aconteceu o seu contato com os adventistas? Então, meu contato foi através do meu segundo marido, do Newton Mello, que é adventista de berço, também estava separado do seu primeiro casamento, e no momento ele não estava frequentando nenhuma igreja, mas ele continuava com as suas convicções religiosas e tudo mais. E aí um dia ele me disse, Celeste, viajando, eu andei pensando muito nessa minha viagem, ele viajava muito na época a trabalho, e eu gostaria de apresentar
um estudo para você, a Bíblia. Podemos fazer um estudo aqui em casa, de convidar um amigo para vir aqui em casa? Eu falei, pode. Eu falei, bom, eu vou ler a Bíblia, agora é a minha chance de conhecer a Bíblia. E aí foi que eu entrei em contato com esse amigo do Newton, com o Rui, e que começou a dar os estudos, né, e estudarmos a Bíblia toda semana. Esses estudos da Bíblia, eles aconteceram por quanto tempo? 3 anos. 3 anos, Cristiane. Demorou muito, eu sei que é mais rápido, né? Não precisa tanto tempo assim para você fazer os estudos. Mas na época o Newton viajava muito, como eu disse. Então nem sempre nós tínhamos, ele estava em casa toda semana para fazermos os estudos. Então demoramos muito. Durante 3 anos nós estudávamos a Bíblia. Teve durante esse momento, Celeste, você se lembra de alguma parte nesses estudos da Bíblia, novidades que você não conhecia? Tudo. Tudo. Apesar de frequentar a igreja católica, eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, para mim, tudo foi muita novidade. E eu fui me encantando com cada estudo, com cada situação, com cada passagem bíblica e fui conhecendo um outro Deus. Olha, você se lembra da primeira vez em que você entrou numa igreja adventista? Lembro. Em que momento que foi? Já estávamos fazendo esse estudo, foi na igreja do Botafogo, no Rio de Janeiro, quando o Sérgio e a Marli Azevedo nos convidaram para o encerramento do mutirão de Natal. E eu fui, achei que ia ser só um final de semana, com amigos, e que íamos à igreja para um evento, né? Não conhecia nada da programação da igreja adventista. E foi maravilhoso. E eu já me emocionei muito no culto pela manhã. O que significa se emocionar muito? Chorei. Mas na primeira vez que você foi? A primeira vez. Num encontro de festividade da igreja? De manhã num culto normal, e acho que eu continuo chorando até hoje, né? Mas Celeste, o que será que aconteceu naquele culto? Porque que te tocou? Imagina, você ir a primeira vez numa igreja e começa a chorar. Pois é, eu vi as pessoas, o relacionamento entre as pessoas, eu vi uma amizade, um carinho, um amor. As músicas me chamaram a atenção e chamam até hoje e me tocam demais, né? Então, assim, poxa vida, as pessoas falam de Deus de uma forma muito especial, que vai direto ao coração. Não tem como não se emocionar, não tem como não acreditar num Deus maravilhoso. Nessa época... E se eu falar muito, eu já vou começar a chorar agora. Pode chorar, mas é que é emocionante mesmo, emocionante, né? É emocionante. Nessa época, teve assim algum momento assim que foi solidificando a sua fé? Porque você, com todas as suas raízes, né, e com a igreja da qual você cresceu, eu acredito que não foi da noite para o dia que você começou a se imaginar agora batizada numa igreja protestante, né? Sim. Então, o que foi acontecendo? Quando você olha para trás, o que você vê? Quais os passos que Deus foi dando para ir mudando o seu coração? Olha, Cleirene, foram algumas coisas, algumas situações. Tem uma que foi mais marcante. Junto com o Sérgio e a Marli, então nós fomos a primeira vez nesse encerramento do mutirão. À tarde me emocionei demais. Depois de 3 anos, nós voltamos lá para um outro encerramento do mutirão de Natal. E acho que aí foi um gancho muito forte, muito grande, para eu começar a pensar, de um certo modo, ainda muito inconscientemente, digamos assim, sobre eu me batizar, sobre eu conhecer e passar a frequentar esta igreja. Quer dizer, 3 anos depois... 3 anos depois, aí nós fizemos uma viagem junto com essas pessoas. Que viagem foi essa? Nós fomos para um cruzeiro, para o Caribe, vários casais, Sérgio, a Marli, Dr. Milton, Dr. Arlete, a Nancy, o Silvonei, vários casais, e nos divertimos. Todos adventistas? Todos adventistas. Ninguém abriu a boca para mim nesta viagem, ninguém falou nada. Parecíamos, assim, adolescentes, viajando, nos divertindo, conversando, muito gostoso, e ninguém me falou nada de religião. Mas aquele contato, aquele convívio foi muito gostoso. Durante essa viagem, você também teve a oportunidade de ir à igreja? Então, teve um dia que eu estava arrumando o cabelo da Dona Arlete no meu quarto lá, e ela começou a conversar. E você é adventista? Não? E eu, não. Eu tinha até um receio de falar, poxa vida, tudo bem de adventistas? E ela foi perguntando com muito carinho, e eu falei, não. Ela falou assim, eu vou no seu batismo. E aquilo me soou assim, nossa, ela vai no meu batismo? Eu não pensava no meu batismo. Que curioso. E ela falou, mas eu vou no seu batismo. Eu falei, tá bom. Saímos, quando nós chegamos em Miami, nós fomos no sábado numa igreja adventista, porque o Dr. Milton não fica sem ir à igreja onde quer que ele esteja. E nós fomos. E aí então, Cleirene,
Eu entrei nessa igreja e minha emoção foi muito grande. Era uma igreja de brasileiros e eu chorei o culto todo. Muito mais que a primeira vez lá no Botafogo. O Dr. Milton me dava os lencinhos. Uma hora ele falou assim, Celeste, acabou o lencinho. E eu me emocionei. E de novo a música me tocando o coração. E tem uma música, né, assim, que para mim é especial e cada vez que eu ouço essa música eu choro muito, me emociono. Não é chorar, mas assim, é me emocionar. É que música que é essa, Celeste? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Esse é o nome da música. E é isso que eu acredito. E acho que é isso que eu vivo. Eu sei que Deus está comigo a todo momento. Ele sabe e vê todas as coisas. Agora, Celeste, nessa época você já tinha sua profissão, né? Qual a sua profissão? Sim, eu sou psicóloga, psicóloga clínica. Psicóloga. Então, como psicóloga que você é e já era nessa época, como que você analisa essa questão da emoção, do choro, que você não se segurava lá em Miami, né? Nessa vez Miami, nessa igreja, eu chorei muito. E assim, até hoje eu choro. Então, assim, na minha profissão, no consultório, claro que eu não, às vezes até me emociono com uma situação ou outra, mas a postura é outra. E o que eu acredito hoje, o que eu sinto hoje é que quando eu estou com Deus, quando eu estou falando de Deus, parece que é outra pessoa. E eu não controlo mesmo. E aquele choro lá dentro da igreja, será que aquilo era um trabalho de Deus dentro do seu coração? Ou será que aquilo era uma reação? Como explicar isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa vez em Miami foi o Espírito Santo que realmente me tocou. Porque nós saímos da igreja e aí nós almoçamos, aí à tarde eu falei para o Nilton assim, Nilton, por que eu chorei tanto? Porque eu olhava para as pessoas, eu não via ninguém chorando. E só eu que estava chorando. Eu fiquei com vergonha. Ele falou, Celeste, não sei, acho que você gostou do culto. Ele sempre muito cuidadoso para falar comigo. Né? Desculpa, pode E aí eu disse, no final dessa nossa conversa, eu disse para ele assim, eu acho que eu também tenho um gene adventista. Olha. Então eu acho que aí foi um momento que realmente o Espírito Santo me tocou e que eu decidi pela minha conversão. Um momento aí marcante. Ficou claro, exatamente. Aí quando a Dona Lete disse, eu vou no seu batismo, aí para mim fez sentido. Talvez ela já tivesse percebido na minha fala alguma coisa que nem eu mesmo tivesse me dado conta até então. Mas só depois deste choro e desta fala eu disse, eu acho que eu tenho um gene adventista. Curioso, muito curioso, Celeste. Agora, quando você olha para trás, para esse momento entre os 3 anos, né, desde que você conheceu a Igreja Adventista até o seu batismo, o que você poderia pontuar para dizer assim, era muito difícil para eu me batizar? Que fatores que dificultavam? Alimentação, o sábado. O que você quer dizer com alimentação? Alimentação, as coisas que eu comia, né? Então, assim, eu gostava de algumas coisas que hoje eu sei que não fazem bem à minha saúde e que eu não deveria comer mais. Não é uma proibição, mas eu acho que não faz bem. E Deus, como cuida e sabe dos seus filhos, Ele orientou, Ele deixou essa orientação para nós. Então esse foi um fator? Esse foi um fator de alimentação que mudou e hoje, assim, antes para mim, por exemplo, comer camarão no meu aniversário era o meu grande presente, né? Comer um belo de um camarão. Hoje eu não sinto vontade. Eu olho para o camarão, não me diz nada. E aí eu sinto de novo Deus cuidando de mim, né? Da minha alimentação. Eu usava joias, muitas joias, né? Brincos e colares. Eu sempre gostei muito de colar de pérola. E aí outro dia minha sobrinha foi pedir emprestado, eu fui emprestar e eu fui pôr um brinco. Eu me senti tão mal, tão estranha. Eu falei, não sou eu. Eu não me reconheci e acho que não faz mais parte. Curioso. Né, e a questão do sábado, que inclusive quando nós fazíamos o estudo, né, com o Rui em casa, era na sexta-feira, que era o único dia que nós podíamos, né, imagina. E eu não sabia nada do sábado. E depois que eu vim saber e entender que ele chegava na casa dele, fazia um culto com a família e ia correndo para minha casa para dar o estudo. Celeste, a gente vai parar um minutinho aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente continua. E para o próximo bloco, a gente vai descobrir agora as novidades da vida cristã aqui com a Celeste, que está com a gente hoje. Quais os desafios ela teve que enfrentar? Quais as novidades que Deus apresentou para a sua vida? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. Só quem trabalha aqui sabe o trabalho que dá para fazer isso. Se fosse feito da forma correta, o ar seria mais puro e até a água seria mais limpa. Vocês mesmos têm ideia do desperdício que isso causa? Essa latinha de refrigerante estão uns 1000 anos. É muita coisa que podia ser reaproveitada. Se fosse feito da forma certa, isso gera emprego. Afinal, pode ser produto comercializado, vendido, né? Só quem veste essa roupa mesmo, né, sente na pele aí. Aquele lixo jogado na rua, aquele que não foi separado certinho, né?
O lixo deles hoje é meu ganha-pão amanhã. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Celeste. E ela vinha dizendo no bloco anterior que achava praticamente impossível ela se tornar uma protestante um dia. Mas uma vontade muito grande de estudar a Bíblia fez com que ela tivesse um encontro com Deus e a sua vida então mudasse em 180 graus. Celeste, por que o ano de 2002 foi um ano marcante para você? Porque foi o ano do meu nascimento. Foi o ano que eu decidi pelo meu batismo e começar uma nova vida junto com Deus. E minha vida mudou totalmente. E sua vida então fez um giro de 180 graus? 180 graus, Cleirene, realmente. Naquela época, que obstáculos que você teve que enfrentar? Eu enfrentei alguns obstáculos, né? Como eu disse, eu vinha da Igreja Católica, isso não foi um obstáculo. Eu acho que me ajudou muito na minha formação, eu aprendi alguns princípios, valores que fizeram parte da minha pessoa. E respeito a igreja até hoje, eu acho, né, importante, válido, fez parte da minha formação, da pessoa que eu sou até hoje. Né? A minha base foi lá, né, de ser uma pessoa boa, honesta, os valores, os princípios, enfim. Então, como eu dizia, alguns obstáculos, algumas dificuldades, até da própria família, né? Que hoje na minha família eu sou a única adventista. Então, como é essa coisa de ser a única adventista em uma família muito enraizada na tradição? Muito enraizada. Então eu tenho muitos primos, né? Eu sou a caçula de muitos primos. E nós temos uma reunião, por exemplo, todo ano, que é o almoço dos primos. E esse almoço era aos sábados. E aí eles falaram, mas você não vem? Então para mim era uma dificuldade, né? Assim, eu estava na igreja, eu queria ir à igreja, mas tinha o almoço dos primos. Então eu consegui ir conciliando e aos poucos eles mudaram o almoço para domingo. Então os almoços hoje, nossos almoços dos primos são aos domingos, né? Então aos poucos eles foram entendendo, meus pais também, né? Que bom, né? Meu pai, apesar de ter estudado em colégio de padres também teve uma formação muito forte, importante na vida dele. Hoje ele já é falecido, mas principalmente nos últimos anos, que ele passou mais comigo, que ele vinha em casa para um tratamento do câncer, ele estudava, ele perguntava da Bíblia. Ele se interessou bastante. Minha mãe ainda continua um pouco mais resistente até hoje, mas ele sim. Agora, Celeste, uma curiosidade, você vinha dizendo, já que a gente está falando de obstáculos, você vinha dizendo, né, das mudanças que aconteceram, né, das dificuldades. Por exemplo, com relação à alimentação, com relação às joias, às quais você era muito apegada, sim, e a questão do sábado. Nesse momento em que você teve que enfrentar os obstáculos, por que você não pensou assim, olha, quer saber? Eu vou ter que agora abandonar minha joia, já que você gostava tanto, meu camarão, minha comida predileta, e esse negócio do sábado não posso... Por que você simplesmente não falou assim, isso não faz sentido, eu vou seguir minha vida, minha religião com Deus do meu jeito, e não quero abandonar as minhas preferências? Então, Cleirene, isso para mim passou a ser secundário. Eu acho que como você me explica isso? Eu não sei explicar, eu não sei explicar. Eu acho que isso é o trabalho que Deus faz na vida da gente. Isso não é nosso. Eu, por mim mesma, eu acho que eu não faria esta mudança. Eu não teria condições de fazer esta mudança por mim. Eu acho que a minha minha escolha foi por Deus. É muito interessante, sim, né? E Ele operou tudo isso na minha vida. Por exemplo, com relação à alimentação, que você não usa mais de alguns alimentos hoje. Sim. E você olha e fica com vontade, fica morrendo de saudade da época em que comia camarão, por exemplo? Nem um pouco. É muito curioso isso. É muito curioso. Por isso que eu digo que eu, por mim, como pessoa, como ser humano, eu não conseguiria fazer. E você em nenhum momento achou que não trabalhar no sábado, que não fazer o que você costumava fazer no sábado, que isso era um fardo? Não era um fardo. Não era um fardo, mas era difícil, porque eu tinha uma rotina toda. Entendo. Sábado eu ia para o supermercado fazer compras. A minha rotina estava estabelecida e deixando o sábado para essas atividades. Então eu tive que mudar isso. Então não é fácil, né, do dia para a noite. Mas eu acho que a minha escolha, a minha opção foi por Deus. E Ele trabalhou tudo isso em mim. Ele fez tudo isso. Eu não fiz nada. Eu apenas fui levando o meu dia a dia e entendendo de uma outra forma. É um milagre mesmo. É um milagre, né? É um milagre. Celeste, uma curiosidade que eu tenho também é a seguinte, como psicóloga que você é, eu admiro muito, até anotei aqui que você é parte da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. E
eu imagino que como psicóloga que você já era antes da sua conversão e uma psicóloga agora, que mudanças, que influências que a sua conversão teve na sua profissão? Olha, Cristina, esse foi um motivo assim, muito importante e que eu acho muito importante dizer isso para outras pessoas, né? Eu fazia parte dessa associação da BMP, fazia parte da diretoria da Regional São Paulo. E tudo nesta associação acontece aos sábados. Os cursos do qual eu era professora, as palestras, todas as atividades, os eventos ocorrem aos sábados. E chegou um dia que eu falei, olha, eu não vou mais participar. Como não? Então foi uma grande dificuldade, né? E eu acabei deixando de participar de algumas coisas. Às vezes como secretária ou como diretora eu precisava estar nos eventos, né? Eu fazia parte daquela diretoria, mas eu simplesmente deixei de ir. Minha diretora não gostou muito, porque era um braço direito, né? Para ela contava muito comigo, mas foi passando e eles entenderam. E hoje, depois de alguns anos, eu fui convidada novamente a fazer parte da diretoria da BMP Nacional. E quando a Rosa me convidou, eu falei, Rosa, eu ainda não trabalho aos sábados, tá bom? Você sabe disso? Então você não vai poder contar comigo aos sábados. Ela falou, eu sei, Celeste. Eu falei, eu estou vendo pelas reuniões de vocês que todas as reuniões de diretoria são aos sábados. Então eu não vou poder participar de nenhuma reunião. Ela falou, eu já sei, eu entendo e a diretoria já sabe disso. E nós estamos convidando você deste jeito. Olha. Então foi muito gratificante. E a primeira reunião foi no mês passado, foi numa quarta-feira, no meu consultório. Que coisa! Então ela está fazendo uma reunião, um mês ela faz aos sábados e no outro mês ela faz durante a semana para que eu possa participar. Isso não é mérito meu. E como psicóloga mesmo, né, dentro do seu consultório, na hora de orientar as pessoas, né, o que mudou o fato de você ter se convertido? Mudou muita coisa. Não sou mais eu que oriento, né? Eu peço sempre a orientação de Deus. Situações difíceis, onde meu paciente está falando, tem alguma dificuldade, ele não precisa saber da minha denominação. Mas naquele momento eu peço a orientação de Deus. Como eu posso orientar este filho dele? Porque o filho é dele, é de Deus. E ele sabe o que é melhor para aquele seu filho e não eu. Eu tenho os recursos, as técnicas, algumas ferramentas que eu aprendi ao longo dos meus 30 anos de formada, mas quem sabe o melhor é Deus. Então isso mudou muito, o meu enfoque teórico mudou muito depois da minha conversão. Foi Celeste, um divisor de águas realmente na minha vida. Desde o ano 2002, que foi quando você de fato se batizou, 10 anos já se passaram e eu quero saber de você o seguinte, o que você faz hoje e o que Deus faz hoje para vocês continuarem juntinhos, para você continuar fortificando a sua fé cada dia mais? Olha, depois dessa viagem, né, desse cruzeiro, quando nós voltamos para o Brasil, todo mundo, você vai na minha igreja, vai na minha igreja. Aí começaram a falar de igreja para mim, né? E eu fui a algumas igrejas. Aí eu falei para o Nilton assim, Nilton, o Rui, coitado, durante 3 anos nos convidou toda sexta-feira para irmos à igreja dele e nós nunca fomos. Eu nunca tinha ido. Ele saía de casa, olha, se quiserem ir em casa na igreja amanhã, vai ser um prazer. Ah, tá bom, obrigado. E nós íamos para Valinhos, que nós tínhamos uma casa lá em Valinhos. E nunca fomos. Aí eu falei, bom, está na hora de conhecer essa igreja. E depois que nós fomos no Riacho Grande, em algumas igrejas, eu falei, vamos lá. E não saí mais. Então nós começamos a frequentar o Brooklyn em abril de 2001. E aí tem uma cronologia interessante, né? E como Deus prepara todas as coisas. Em agosto foi lançado o Mutirão de Natal na igreja do Brooklyn, que eu fui assistir lá no Botafogo. Lembro. Né? E em outubro nós já éramos líderes da equipe do Mutirão de Natal. Eu acho que tudo isso me envolveu, né, com a igreja, com as atividades, com o serviço. Quer dizer, estar envolvida com a igreja, eu acho te faz sentir perto de Deus. Perto de Deus, o serviço. Aí eu conheci os núcleos, as crianças, como se fossem creches, né? E eu comecei a frequentar essas creches e ser voluntária durante 4 anos. Então, isso eu acredito que foi um grande diferencial na minha vida, de servir, de ver o amor de Deus, de ajudar o próximo, né? De ver aquelas crianças carentes. E eu falava, o que eu posso fazer por elas? E vinha de lá chorando, né? Porque era em Osasco, e eu moro em São Paulo, e vinha de lá chorando. E eu falava, o que eu posso fazer com tanta dificuldade, com tanto problema? Mas isso me motivava a continuar o trabalho e a continuar perto de Deus. E com relação à comunhão, você e Deus, que momento, que contexto que te deixa pertinho de Deus, assim, você e Ele? Então, hoje em dia, para mim, é imprescindível o jejum. O jejum? O jejum. O que é jejum? Jejum. Eu aprendi isto, né? Quando a gente vai aprendendo das coisas e sabendo,
Eu falei, acho que eu vou fazer isso. Eu estava bem gordinha na época também, então fui procurar uma alimentação mais saudável. Eu não queria tomar remédios, né, outros meios, então eu queria mudar a minha alimentação. E conversando com pessoas, conversando com a Maria Júlia, ela falou, né, que também segue uma alimentação mais natural. E eu falei de jejum com ela, ela falou, olha, Celeste, é muito bom também. Bom, enfim, comecei a jejuar. Então, nesse dia, eu só tomo água o dia todo. Você passa o dia todo. Você Só faz com isso água. com que frequência? Atualmente, terças e quintas. É mesmo, Celeste? E hoje eu sinto falta disso. 2 vezes por Duas semana? vezes por semana. Você jejua? Eu jejuo. Só à base de água? Só água. E a primeira vez, né, que eu estava jejuando, foi um fato muito marcante. Eu falei, é isso que eu tenho que continuar fazendo. Estava num treinamento junto com o diretor, né, de Lar e Família, e ouvi Deus pela primeira vez. E as pessoas falam, como assim ouvir Deus? Deus fala? Deus fala. Nós precisamos estar preparados, abertos para poder ouvir Deus. Que o barulho é muito grande, né? A comunicação, Então, quer dizer o barulho, os ruídos são muito grandes. Quando você está em jejum, você percebe que você está mais em sintonia com a voz de Deus. Sim, sim. Puxa, Celeste, que lição maravilhosa. E aí eu escutei esse dia, nessa primeira vez, assim, agradeço o lindo dia de sol. E falei, o que é isso, né? Acabei de ouvir isto, o pastor Valdir Carlos, que estava comandando, né, o treinamento, falou, Celeste, venha fazer a oração inicial para a gente. Eu falei, eu acho que é agora que é para agradecer. Então, assim, Deus prepara a cada momento, né? Tudo na nossa vida, Deus está junto, a todo momento, nas menores coisas, nas coisas mais insignificantes. Vai falar, imagina se Deus vai cuidar disto. Ele cuida. Deus sabe, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Celeste, a gente tem no nosso programa um momento de um ping-pong, umas perguntinhas rapidinhas. Fala pra gente o que vem à sua mente quando você ouve da palavra vida. Amor. Beleza. Deus. Sucesso. Sucesso é difícil, né? Fazer alguma coisa que eu me sinta bem e que eu saiba que foi dirigido por Deus e que agrade a Deus também. Isso é sucesso. Pecado. Realizar aquilo que eu desejo simplesmente para minha satisfação pessoal. Um privilégio. Ter conhecido o Newton Mello, que me apresentou esse Deus maravilhoso. Um medo. Do dia a dia. Uma grande verdade. Uma grande verdade. Jesus Cristo na minha vida. Uma grande mentira. Ai, que pergunta difícil, né? São algumas mentiras. Uma grande mentira. Não sei se eu sei te dizer. Fala pra gente, Celeste, um versículo da Bíblia que te acompanha, que te dá força. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Foi isso que Deus fez com você, né, Celeste? Foi isso que eu fiz, que eu permiti que Deus fizesse da minha vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada porque você esteve aqui com a gente. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.